Preposições in, on, at. Prepositions only seem difficult. As preposições apenas parecem difíceis. They only seem difficult. When you come to know them, quando você chegar a conhecer as preposições, you will find, você vai descobrir, they have certain logic. As preposições têm uma certa lógica. And even make knowing the language easier. Até make knowing the language easier. Mais fácil. Né? No stress, nada de se estressar. Have fun. Um pequeno exemplo para ilustrar. Se tiver cupim numa porta de madeira, o cupim estará in the door. Se tiver uma borboleta na porta, a borboleta está on the door. E se tiver uma pessoa na porta, at the door. De vez em quando eu repito essa ilustração porque se pode imaginar a situação, guarda-se bem fácil. Então, a pessoa está at the door. O que dá a ideia de at? De estar mais ou menos assim, junto a, né? Enquanto que in, certamente é dentro. In é dentro de um espaço. E você já tem, por exemplo, a palavra room. Room quer dizer espaço. Nós usamos, por exemplo, in the bathroom, no banheiro. Isso, em verdade, quer dizer no espaço do banho. Então, você vê, quando tem um espaço, algo está dentro de um espaço, nós vamos falar in the bathroom, in the bedroom. Bedroom é quarto, né? In the garden, no jardim. O jardim tem limites, tem cerca, então está dentro, né? In the room, in the house, in the city. City, cidade é um espaço, tem limitações, você vai estar dentro. Então, in the city, né? In the world, no mundo, in Brazil, in the country. Gente, in the country, tanto pode ser no país como no interior. E vamos falar assim, country, como você disse em português, cantar, canto, tá? E também o correto seria country music, mas no Brasil todo mundo conhece com uma pronúncia um pouquinho diferente, tudo certo, mas quando você falar inglês, você vai falar country, ok? In the country, a weekend in the country, olha, weekend, também a primeira sílaba que se entona, a weekend in the country, um fim de semana no interior. Mas se diz, por exemplo, on the farm. Por quê? Eu não sei, ainda não consegui descobrir porque se diz sobre a fazenda. Mas é isso que se diz, on the farm. Mas in the country. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. I live in a city. Eu moro numa cidade. They live in the country on a farm. They live in the country on a farm. Ok. Outros espaços, por exemplo, sitting in the shade. Sitting in the shade. Sentado na sombra. Tá? In the sun. Está na luz do sol. Então, in the sun. No escuro. In the dark. In the room, já temos, né? In the bathroom, in the bedroom, in the car, no carro. In também se diz em espaço de tempo. In a year, em um ano, in a month, in a week, in a couple of days. O que é in a couple of days? Em 2 dias. É que tu se usa para muita coisa. E olha, tu, com T suave, two days. Mas se você fala 2 days, quase parece hoje, today. Então, em 2 dias, a gente fala mais em um par de dias. In a couple of days, in a couple of minutes, in a couple of years. Sempre quando pode substituir tu
substitui por a couple ou por both. Both quer dizer ambos. Por exemplo, they are both doctors. Os dois são médicos, né? They are both doctors. In an hour, numa hora. In an hour, in an hour. In the morning, in the afternoon, in the evening. Evening é a parte da noite que já está escuro, mas se costuma estar acordado. Esse evening. Por isso, para complementar, se diz good evening. E para despedir, se diz good night, porque night é a parte da noite que a gente costuma dormir. Okay? So, he studies in the evening. He studies in the evening. Ele estuda à noite, enquanto as pessoas costumam estar acordados, né? He sleeps at night. He sleeps at night. What else? What else? What else? O que mais? Ok. Nos meses. In January, in February, in March. Também nas estações. In spring, in summer, in autumn, in winter. I haven't seen him in months. I haven't seen him in months. Faz meses que eu não vejo ele. Eu não o vi em meses. Então, month acaba no singular com TH. Month. No plural, simplesmente pula esse TH e fala months. Months. I haven't seen him in months. Percebeu que in se usa muito dentro de espaço físico e de tempo, tá? Uma forma fácil de se familiarizar é ouvir todos os exemplos de forma descontraída, de preferência sem ler, mas também se leu, depois que leu uma vez, escolhe só umas poucas frases, uns poucos exemplos que achar interessante e útil para imitar e repetir. Mas se assegure de saber o significado, a tradução. Certamente convém ler, aqui que eu vou mostrar agora, para ler, porque tem algumas coisas que eu não falei, estão escritas e é importante a gente ler. Tá? Prepositions seem, they only seem difficult. As preposições parecem, só parecem difíceis. Ok, como sempre, eu passo relativamente rápido e podem ler, né? E se lembrar, no stress, nada de se estressar. Preposições e aprender inglês não é nada de se estressar. Have fun, se divirtam. Aqui tem os exemplos de in, aqui o que já é um pouquinho mais estranho é sitting in the shade, shade é sombra, né? Também lampshade, por exemplo, já é abajur, né? E essa palavra shade também se usa para falar nuance, a shade of blue, né? Então sitting in the shade, né? In the sun, no sol, evidentemente na luz do sol, né? In the dark, no escuro. In the light, na luz. In the room. In the room é no quarto. E room quer dizer espaço, né? In the bathroom, in the bedroom, in the car. Aqui tem mais um pouquinho de explicação, dar uma olhadinha. In também se diz em espaço de tempo. In a year, in a month, in a week, in a couple of days, in 24 hours, in a couple of minutes. Também aqui fala both, in an hour, numa hora. In the morning, in the afternoon, in the evening, mas se fala at night. He studies in the evening, he works at night. Então, como se diz? Ele estuda à noite? He studies in the evening. E como se fala? Ele dorme de noite? He sleeps, também é sílaba longa. He sleeps at night. Slip é escorregar. Se você fala curta essa sílaba,
não é mais dormir, é escorregar. Slip, escorregar. Sleep, dormir. In, também vai falar nos meses. In January, in February, in March, in a couple of months, né? Na primavera, in the spring, in summer, no verão, in autumn, outono, in winter, né? I haven't seen him in months. I haven't seen him in months. Não ouvi em meses. Né? Months, quando pronunciar, pode pular o TH. Né? Sorry. In, dentro do espaço, podem ler. Mais exemplos com in. In my life. In the sky, no céu. Agora, in heaven é o céu místico. Sky é o céu físico, estratosfera, atmosfera, né? There was no cloud in the sky. There was no cloud in the sky. Não havia nenhuma nuvem no céu. God in heaven. Deus no céu. In the water. In the water. Na água. Fish are in the ocean. And boats are on the ocean. Os peixes estão dentro da água e os barcos estão sobre a água, o oceano, o mar, o rio, o lago. Huh? In the river, no rio. In the lake, no lago. In the swimming pool. They were floating on the lagoon. On the water. They were floating. Eles estavam flutuando sobre a lagoa, sobre a água, mas eles estavam in the water, né? They were diving in the deep. They were diving in the deep. Eles estavam mergulhando no fundo, no lugar fundo. Deep também é I longo, deep. Se você fala curto, dip, é quando chega no restaurante e vem um molho que você molha o pão ou alguma coisa, esse é um dipping, entende? Então aí é dip, né? Agora, profundo, deep. How do you say, como se diz, peixes no oceano? Fish in the ocean. Barcos sobre oceanos. Boats on the ocean. In the rain. Walking in the rain. In the cup. Na xícara, na taça. Por exemplo, xícara, taça. Cup, copo. Por exemplo, World Cup, a taça do mundo. It's not my cup of tea. Não é minha xícara de chá, se diz, não é a minha praia. Vocês vão ouvir a seguir, você vai, not my cup of tea. Not my cup of tea. I read it in a book. Eu li num livro. Dentro do livro. Read é o passado de read, tá? É um verbo muito esquisito em inglês porque sempre se escreve do mesmo jeito, mas no presente você fala read e no passado você fala red igual de vermelho. Come in, entra. Você vê, o acento cai no in. Let me in, me deixa entrar. Let the dog in. Step in. Dê um passo para dentro. É um jeito gentil de falar entre. Please, step out. Por favor, desça do carro ou venha para fora. Gente, fala step out. Não me fala get out, que get out é saia do carro, se manda, tá? Então, como vai falar para alguém descer do carro? Please step out. Locked in. Trancado dentro. Lock, sozinho, é um cadeado. E o verbo to lock é trancar. Lock the car. Tranca o carro, né? E alguma coisa que fica locked in, está trancado lá dentro. Check-in, todo mundo já sabe, verificação para entrar no avião. E check-out é a verificação para sair do hotel. E o que é check, please? O que é check, please? A conta, por favor. Não se diz em inglês, eu preciso pagar, ou eu quero pagar, eu tenho necessidade. Não. Check, please. Check, please. A conta, por favor. Indoors. Tudo que é para dentro da porta, né? Então, pode ter um jardim dentro de casa.
do apartamento, então é indoor garden. Outdoors é fora de casa, tem propaganda, né? Outdoor, os cartazes luminosos, né? Outra palavrinha she is in love. She is in love. Ela está apaixonada. To fall in love, apaixonar-se. You're in good shape. You are, né? You're in good shape. You're in good shape. Você está em boa forma. I'm in for it. Eu topo. Eu vou nesta. Gente, não precisa aprender todos os exemplos que eu dou. Essa frase eu achei interessante. Escreve, fala algumas vezes, ou nem escreve. Só escutou? I'm in for it. Pausa e repete 3 ou 4 vezes, tá? You're in good shape. Acho interessante. Depois tem 3, 4 frases. Não faz mal que vocês não decorem. Vocês ficaram alertas. Então, já vão compreender quando vão ouvir, tá? What is there in for me? What is there in for me? O que eu vou lucrar com isto? What is there in for me? Count me in. Me conte para dentro, né? Me inclua. Agora, por exemplo, what do you have in mind? What do you have in mind? O que você tem em mente? What do you have in mind? Agora, what is on your mind? Já é o que te preocupa, tá? Então, de vez em quando convém, talvez você só decore a frase what is in, or what do you have in mind? Well, what do you have in mind for the holidays? O que você tem em mente para as férias? Or, what do you have in mind for the weekend? O que você tem em mente para o fim de semana? What do you have in mind for your birthday? E mais tarde você aprende que on mind é preocupar. How do you say, você está em forma, como se diz? Você está em forma? You're in shape. Como se diz? O que você tem em mente para as férias? What do you have in mind for the holidays? Se um verbo vem depois de in, e depois de qualquer preposição, esse verbo termina em ing. I'm interested in seeing the apartment. I'm interested in seeing. Gente, fala como um yes no meio. I'm interested in seeing the apartment. Gente, interested in. A primeira sílaba forte. Interested. Se querem saber mais sobre as terminações ing, digitem no Google ou no YouTube, Inglês Fácil Grátis 70 e 71. Vamos voltar para interested in. I'm interested in buying. Estou interessado em comprar. I'm interested in going. I'm interested in helping. Tá? In, vem um verbo depois de in, depois de on, esse verbo termina com ing. Agora, atenção, brasileiro facilmente em falar de interested, diz interesting, tá? Se dizer I'm interesting, disse eu sou interessante, que provavelmente é verdade, mas talvez não é o que quer dizer naquela ocasião, tá? Então vamos treinar bem. Eu estou interessada, I'm interested, ok? Ok, outro verbo que usa in. I believe in, eu acredito em. Isso é fácil, porque parece que é um português acreditar em, believe in. Mas se vem um verbo depois, she believes in studying and working. How do you say? Como você diz? Estou interessada em ver o apartamento. I'm interested in seeing the apartment. E aqui eu mostrei mais uma vez, treina fazer módulos e blocos. Eu escrevi a pronúncia. I'm interested in seeing the apartment. Fica mais fácil. Tá? Ok,
Next chapter, próximo segmento, vamos treinar at, a preposição at. Piece of cake, como eu sempre digo, um pedaço de bolo, uma sopa, fácil, ok? No stress, have fun, see you, bye bye.